você que me assiste aí ligadinho na Fonte TV. Começando agora o nosso programa Ser Mulher. Hoje no nosso bate-papo sobre saúde nós vamos conversar sobre ansiedade. Um assunto que todos nós já ouvimos falar, conhecemos alguém que sofre disso ou até mesmo sofremos disso. Você é uma pessoa ansiosa? Não perca essa entrevista daqui a pouquinho. Vamos ter ainda dicas de presente no nosso quadro de moda com a Roberta Reis. Ela vai trazer várias ideias de presentes que você pode dar aí nas comemorações de amigo secreto, Natal, aniversário. Tá sem ideia para presente? Não perca o nosso quadro daqui a pouquinho. Fora isso, gente, cozinha fácil, pro corpo com muita agitação para melhorar o seu pique diário. Você não pode perder tudo isso daqui a pouquinho no nosso programa Ser Mulher. E eu quero dar um recadinho para você, mulher que está me assistindo, que está, assim como eu, grávida também. Eu estou vestindo roupas da Mega Dose. Roupas lindas e super confortáveis. E você encontra a Mega Dose em Goiânia, em todo o estado de Goiás e também no Distrito Federal. Em Goiânia você encontra a Mega Dose ali na loja Amor Maior. Você pode ir até lá. O endereço, vou pedir pro pessoal pôr na telinha. Na sua tela agora está o telefone do representante em todo o estado de Goiás e no Distrito Federal. Lembrando a você que é de Goiânia, você encontra a Mega Dose ali na Amor Maior. E nada melhor para a mulher grávida do que conforto aliado à beleza, não é mesmo? A gente quer sempre estar bem vestida e nada melhor para fechar a nossa produção do que sapatos bonitos, imponentes e, sem dúvida alguma, confortáveis. Eu estou falando da Empório Shoes, que é uma loja onde você encontra sapatos de qualidade, de todos os estilos, desde aquele sapato para o dia a dia até aquele sapato para festa, para casamento. Tudo isso você encontra ali no setor Marista, na loja da Empório Shoes. Você pode ir até lá, fazer uma visita, aproveitar aí final de ano, presentear quem você ama com o sapato da Empório Shoes. Nós vamos para um rápido intervalo, mas olha, você que quer participar do nosso programa, você pode ligar, responder a nossa pergunta de hoje. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você que ligar vai estar concorrendo, gente, a um presente da Maison Antime e também a um presente da Haskell Cosméticos Naturais. Não perca tempo, pega o telefone e liga 8401-0508. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando de saúde, hein? Não sai daí! Hoje nós vamos ter um bate-papo sobre ansiedade. Você que quiser fazer a sua pergunta ao vivo, você pode ligar no 3254-1079. Eu já estou aqui com a doutora Edriane. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Vamos conversar por uma coisa que eu acho que hoje é uma coisa muito comum, que é a ansiedade, não é mesmo? Isso. Muito tem se falado a respeito da ansiedade, né? Mas as pessoas também têm percebido a ansiedade como algo muito ruim, né? Quando se fala em ansiedade, dá a impressão que seja assim, uma coisa horrível. É um defeito. É um defeito, né? É uma doença, vamos dizer assim. Quando, na verdade, a ansiedade, ela é um sentimento que todos nós temos, né? Então, assim como a febre, a ansiedade de todo não é tão ruim assim. É um sintoma de que algo está acontecendo ali. Exatamente, um alerta para te mostrar que você precisa mudar algo, né? Que você está se desrespeitando em alguma situação. Então, doutora, quando é que o sentimento de ansiedade pode ali desencadear uma patologia, uma doença? A gente coloca que a ansiedade, ela se torna uma patologia, vamos dizer assim, é quando ela começa a incomodar, gerar alguns transtornos na vida da pessoa, né? Porque desde criança nós temos ansiedade. Por exemplo, uma criança, quando ela quer muito um presente, ela quer muito um brinquedo, ela dá aquela emoção, né? Então ela fica ansiosa. Tem criança que vai fazer um passeio, ela não dorme bem à noite, é verdade, esperando, porque fica esperando, né? naquela expectativa. Exatamente. Isso é muito comum em festa de aniversário, né? Exatamente. A festinha vai ser à noite, a mãe tenta pôr o menino pra dormir à tarde.
tarde, dorme, senão você vai ficar cansado na hora da festa. Ele não quer saber de dormir, porque ele tá naquela ansiedade. Exato. E que é uma coisa normal, né? É uma coisa normal. Gostosa. Por exemplo, no seu quadro, né, de gestante, Isso. né? Um dia antes do nascimento do bebê, Nossa. a gente fica muito emocionada, Não né? A gente dorme fica muito direito, feliz. ele que devia dormir, né? Exato, querendo saber como que é o rostinho do bebê e tudo mais, né? Isso é uma ansiedade normal e saudável, né? Agora, quando ela começa a ser um problema, é quando a pessoa começa a perder, então, qualidade de vida, né? Ela começa a ter dificuldades no trabalho, ela começa a ter dificuldades no relacionamento, ela começa a ter um isolamento social, né? Ela começa a sentir mais tristeza. É quando a ansiedade se torna um fator limitante na vida dessa pessoa. E a gente pode falar que essa ansiedade ela vai ser seguida ali por quadros de estresse? A ansiedade, o estresse, assim como o medo, anda muito junto, né? Eu posso dizer que a ansiedade, a diferença entre a ansiedade e o medo é que a ansiedade ela é um sentimento que está muito voltado para o futuro, né? Eu tenho medo de algo que ainda não aconteceu, que está longe de mim, né? Agora, o medo é algo que já está muito próximo do objeto, né? Então, essa é basicamente a diferença entre o medo e a ansiedade, mas eles estão sempre muito juntos. E aí tem que tomar esse cuidado, né? O que a ansiedade, quando ela não é controlada, quando a pessoa não domina esse sentimento, o que ela pode ocasionar na vida de uma pessoa? Ela pode ocasionar uma perda de trabalho, ela pode ocasionar uma perda da saúde, né? Porque a ansiedade, ela leva a muitos sintomas físicos também. Né? Vai ter distúrbio do sono, distúrbio do sono, taquicardia, né? A pessoa se sente uma pessoa, vamos dizer assim, doente. Né? Então a pessoa não está no seu máximo vigor da sua vida, naquilo que ela poderia fazer, ela começa a perder resultados. Né? Então aí já começa as dificuldades pessoais de cada um. E aí começa até a frustrar, né? Muito, né? Exatamente, né? Porque se eu tenho tanta preocupação com o meu futuro em relação àquilo que eu não consigo, porque essa preocupação é sempre ruim, né? É sempre algo limitante, aquilo que eu não consigo, não vou dar conta, aquilo que vai ser ruim em relação à minha pessoa, né? Então é frustrante, porque se eu tenho tanto medo daquilo que ainda não aconteceu e não vou fazer nada para que possa possibilitar uma melhora, vamos dizer assim, aquilo vai me limitando a cada dia mais e vai gerando até uma depressão. Isso é muito sério, né? Agora, doutora, uma coisa assim, eu quero falar um pouquinho da adolescência, que eu acho que é muito comum, principalmente na fase pré-vestibular, né? Acho que é muito importante, mas vamos voltar um pouquinho aí na primeira infância. Aquele negócio de que mãe ansiosa, pai ansioso, pode ali criar, né, gerar crianças muito ansiosas. Isso é verdade? As crianças tendem a imitar até esse comportamento dos pais? É verdade, sim. Eu coloco que ninguém nasce, na verdade, com um rótulo de que seria uma pessoa ansiosa, né? Então, um ambiente de uma família ansiosa, ela vai gerar na criança comportamentos de uma pessoa ansiosa. Então, a ansiedade, ela é aprendida, né? O bom é que a gente pode também desaprender, aprender novas qualidades, né? E eu acho que quando você tem um filho, é até um incentivo, né? Não, eu preciso me controlar, porque eu não quero passar isso pro meu filho, pro meu bebê. Porque realmente a gente vê, tem como assim, porque bebezinho ainda tá sendo formado, né, tudo, a personalidade, não tem nada pronto ainda, né? E às vezes você consegue perceber a diferença de um e outro. Um é mais calmo, tranquilo, o outro já é mais... A gente fala estressado, agitado, né? Mas não é estressado, né? É mais agitado, é mais ansioso. Isso tem a ver, então, com o ambiente familiar. Com certeza. Tem a ver com o ambiente familiar, né? De forma com que os pais resolvem os problemas, resolvem os seus medos, né? Porque desde bebê, o que é o nosso primeiro contato a gente tem com a mãe, né? Com a mãe e com o pai. Então o bebê, ele sente muito pela pele, né? Então eu ouço muitas mães, às vezes, chegam ao consultório e falam assim, nossa, mas meu bebê tá com cólica, eu não consigo fazer com que ele pare de chorar. Mas, na verdade, a mãe está muito ansiosa naquele momento e o bebê fica assustado. Né? A ansiedade passa para ela. É uma coisa, tadinha, eu fico pensando nos bebezinhos, gente, que passam cólica, que sentem muita cólica, porque ele não entende o que está acontecendo ali dentro, né? E a mãe apavora. O sistema gastrointestinal ainda não está totalmente desenvolvido, todo maduro, então começa aquelas coisas na barriga, e ele já não sabe o que é, já assusta. E a mãezinha, né, assustada, que não consegue acalmar, também assusta com choro, não aguenta mais ouvir o neném chorando, sofre porque sabe que o neném tá sofrendo, não queria que o neném sofresse. Exatamente. Então é tudo uma mistura. Aí agora eu vou pedir sua ajuda. As mães que estão nos assistindo, que estão nesse dilema.
o que elas podem fazer, assim, de prático mesmo, de atitudes, assim, corriqueiras que elas podem fazer para tentar controlar essa ansiedade, tentar acalmar ali seu bebê, para não realmente desencadear ali um comportamento, né, no bebê? Primeira coisa é entender que a cólica é algo normal na vida de um bebê, é um processo totalmente normal e que todas as crianças passam por isso, né? E tentar manter-se a calma, porque vai passar. Se ela manter a tranquilidade, logo o bebê vai começar a ficar tranquilo, porque eu penso que passa na cabeça de um bebê o seguinte: eu tô sentindo tanta dor e minha mãe tá apavorada, então isso é terrível, eu vou chorar mesmo. Né? Então, é manter a tranquilidade. Se caso a mãe não consiga, né, principalmente quando é o primeiro bebê, ela peça ajuda a alguém que esteja tranquilo do lado dela. A avó, o esposo, né? Uma irmã, uma tia, que possa pegar o bebê e passar tranquilidade, que logo em seguida o bebê vai acalmar. Ótimas dicas para vocês, viu? Nós temos uma pessoa na linha. Alô, bom dia. Caiu, liga de novo para contribuir aqui com o nosso programa. Então, e é acalmar mesmo, né? E esse negócio de que bebê sente na pele porque quando tá com cólica a gente pega no colo, né? Exatamente. Então tem que tentar acalmar, respirar fundo, cantar música, relaxar, que aí você vai passar pro bebê. Agora uma mãezinha que já tem aí sua criança de uns 5 anos de idade, aí já tem personalidade, né, formada. Exatamente. E ela percebe aí que lá atrás ela errou mesmo, passou ansiedade pra criança, a criança hoje ela é ansiosa. Tem como intervir nessa criança aí de 5, 7 anos para que ela não continue com esse comportamento, ela consiga dominar a sua ansiedade? Claro. É muito importante a gente entender que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Tem dia que a gente controla mais, tem dia que a gente está mais ansioso. Exatamente. Há um momento, há um estresse, né? Algum desses fatores que causa essa ansiedade maior. Mas o que a gente precisa? Quando percebeu, respira mesmo, tenha calma. E eu tenho percebido que as mães, né, de criança de 5, 7, 10 anos, quando percebe que o filho está muito ansioso, tem como se fosse um medo de lidar com a situação e começa o quê? A bater de frente com a situação. E não é assim. Quando a criança está ansiosa, quando a criança está mostrando um comportamento, vamos dizer assim, fora do padrão normal que essa criança vinha tendo, o primeiro passo é entender. Aquele comportamento, ele quer dizer algo. Então, o que é esse comportamento quer dizer para a mãe? Né? E outra coisa muito importante para a família é que ninguém erra porque quer. Né? Então, elimina a culpa. Né? A ansiedade, ela faz parte de um sentimento humano nosso, né? Então, buscar ter o equilíbrio e entender que a criança também vai ter, vai. Agora, sempre que a criança estiver ansiosa, a mãe não pode estar. A mãe tem que ajudar, tem que ser a mais madura, né? Exatamente. E é uma coisa, doutora Adriane, se a gente for parar pra pensar, ninguém gosta, porque quando a gente tá numa situação que a gente realmente, o sentimento de ansiedade está dominando, é, na verdade, uma situação desconfortável para qualquer ser humano, porque, querendo ou não, o ser humano gosta de ter o controle da situação. Exatamente. A gente gosta de ter tudo sob controle, tudo do jeito que... Eu sou assim. Tudo do jeito que a gente planejou. Quando um negócio não sai direito, a gente fica numa situação de desconforto, né? Exato. Ser humano nenhum gosta, então o adulto é assim, a criança também, adolescente também, né? Exatamente. E isso é muito importante que você acabou de colocar, por quê? Porque a ansiedade, ela vai contaminando o ambiente. Né? Então, a gente pode estar num ambiente super tranquilo, um ambiente calmo. Chegou uma pessoa muito ansiosa, acaba influenciando todo mundo. Influencia. Então, o que a gente precisa fazer nesse ambiente é cortar essa ansiedade, mostrar, passar calma para a pessoa ansiosa e não ao contrário. Não permitir que a pessoa ansiosa passe e despeje a ansiedade em nós. A gente percebe isso muito em festa, em reunião de trabalho, né? E tem um grupo de pessoas... Reunião familiar. Porque família a gente se solta mais, né? Então, aí chegou um ansioso, a turma toda fica ansiosa também, né? Começa a acelerar as emoções. Então, a gente tendo essa noção, quando perceber uma pessoa ansiosa, uma pessoa que chegou fora do padrão normal, vamos dizer assim, né? Acalmar mesmo a pessoa. Mostrar que tá tudo bem, não se permitir, que aí a sua calma vai passar para essa pessoa, e não ao contrário. Doutora, e falando aí dos adolescentes, querendo ou não, olha, vestibular deixa às vezes muitos até em pânico, né? Vamos falar a verdade. O que os pais podem estar fazendo, né? A família, avós, tios, irmãos,
para tentar ajudar esse adolescente nessa fase que é uma fase, querendo ou não, é um divisor de águas na vida de uma pessoa, né? É muita pressão porque vai escolher o curso que vai fazer, às vezes não tem tanta certeza ainda, tem aquela coisa, aí olha lá a lista lá dos candidatos por vaga, concorrência, tudo isso mexe muito, né? E não tem como não ficar ansioso, não ter aquela mistura de sentimento, acho que entra medo aí também, né? Como fazer para ajudar um adolescente que está nessa etapa da vida? Então, por si só, a adolescência, ela já é um período de muita ansiedade, porque justamente a transição, eu era dessa maneira, agora eu não sei exatamente como eu sou, né? O que eu quero. É uma incógnita. Exatamente, né? Então, por si só, ela já é um período de muita ansiedade para o jovem, né? E outra coisa, nós estamos vivendo um momento que até um tempo atrás, se a gente for comparar, existiam poucas profissões. É verdade. Né? Existiam o quê? Umas 20 profissões, né? Hoje, tem mais de... sei lá quantas profissões nós temos hoje, né? 200 mil profissões, se a gente for pensar, tudo hoje está virando uma profissão. Então, quanto mais escolhas, quanto mais possibilidades de escolha nós temos, mais opções, mais dúvida. Mais ansiedade, mais dúvida, né? Agora, o que a família pode fazer? Percebeu que esse jovem está muito ansioso referente à escolha, né? É levar esse jovem a conhecer profissionais da área, né? Se está em dúvida entre uma área ou outra, vamos conhecer as duas áreas. O que esse jovem está buscando? Né? O que ele quer? A prática, né? Conhecer também, a prática, né? conhecer... A faculdade não transmite tanto a realidade do dia a dia, do trabalho. Né? O que vai fazer? Como é que essa profissão nos bastidores? Né? A partir daí, ajudar esse jovem à escolha e não dar mais escolhas para esse jovem decidir. Tá certo. E nós temos uma pessoa na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Adriana. Oi, Adriana. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu gostaria de saber da doutora se a ansiedade é possível a gente conseguir a cura dela sem que haja um acompanhamento psicoterapeuta, no caso, né? Você quer, então... Você é ansiosa, Adriana? Controlar essa ansiedade quando ela é ao extremo, porque eu já tive um quadro de depressão pós-parto e uma ansiedade ao extremo que eu tinha muita insônia e tal. E sempre acontece umas crises, sabe? E aí, por exemplo, eu sinto muita ansiedade, taquicardia, essas coisas, sabe? Só que no momento eu não estou fazendo acompanhamento psicológico. E eu queria saber se há essa possibilidade. Se tem como você conseguir a cura, eu acho que é mais assim, controlar, né? Isso, ansiedade por conta própria. Você tem algumas dicas que você pode aí fazer para controlar essa ansiedade, seria isso? Exatamente. Tá, joia, Adriana. Obrigada pela sua participação. E aí, doutora, o que ela pode fazer para tentar controlar aí essa ansiedade? Ainda mais ela que já é mãe agora, né? A primeira coisa que nós temos que fazer, a gente tem que entender os nossos limites, né? Se eu compreendo o meu limite, eu posso saber se eu vou ter recursos sozinha para lidar ou não com essa situação. A coisa muito importante se eu percebo que isso está gerando muitos sintomas físicos em mim, é hora de procurar ajuda. Porque a ansiedade, ela deixa o nosso pensamento um pouco distorcido da realidade. Então, às vezes eu acho que eu consigo, mas eu não estou pronta para conseguir. Eu preciso de uma ajuda, né? E às vezes o quê? É só uma questão mesmo de ter momentos de ansiedade, né? Então, a dica sabe, entender o porquê que eu estou ansiosa. Qual é o motivo? Qual é a razão da minha ansiedade do momento? É meu filho? O que está gerando essa ansiedade em mim? Né? De forma real. Fez esse levantamento? Então, como que eu vou lidar com isso? Né? Eu preciso traçar um plano mesmo, né? De visualizar essa ansiedade, né? Saber por que eu estou com esse medo é real ou esse medo é só um medo imaginário. A partir daí, fazer atividade física, né? Ajuda e muito. E uma coisa muito importante, a ansiedade, ela é muito voltada para o nosso pensamento um pouco catastrófico, vamos dizer assim. Né? Aquela pessoa de que não vai dar certo, espera o pior. De que não vai dar certo, medo da doença, medo de um assalto, medo de não prosperar, né? Então tá sempre medo lá no futuro. Então o que acontece? Analisar como que eu estou pensando sobre essas situações, né? E pensar positivo mesmo, é uma forma muito simples, mas né? Se eu dar uma parada de pensamento, se eu estou pensando que isso vai acontecer de ruim, mas por que vai acontecer de ruim? Qual que é a explicação? Qual é a explicação? Vou prevenir quanto a isso, né? A partir daí pensar em coisas boas, né? Não, vai dar certo sim, né? Vou fazer isso, vai acontecer. Um exemplo que o pessoal vai entender, por exemplo, medo de ser assaltado.
Por exemplo, a pessoa que não sai de casa durante o dia, porque tem um medo de ser assaltado. É diferente daquela pessoa que deu 10 horas da noite, não vou sair não, porque realmente tá perigoso, o índice de violência tá alto, então eu vou ficar em casa. É diferente. É diferente. Daquela pessoa que às vezes não vai trabalhar, que fica com medo de tudo durante o dia, num horário que não é, a gente sabe que é mais tranquilo, entre aspas, a gente sair. É diferente, por exemplo, de eu sair de noite, de madrugada, que é muito mais perigoso mesmo. Isso seria uma razão real, né? Exatamente. De ter um medo, de não sair, tudo diferente dessa durante o dia que fica, né? Porque enclausurada, digamos assim. Porque se eu tenho medo, o que ela precisa entender é o seguinte, a ansiedade, ela é benéfica nesse sentido. Por exemplo, se eu tenho medo de assalto, o que eu vou fazer? Eu vou proteger minha casa, vou prevenir. Vou botar uma cerca elétrica, eu vou, sei lá, contratar um serviço de segurança, eu sei que tá hora, depois da meia-noite eu não vou mais voltar para casa, né? Eu vou sempre estar antes em casa. Então isso é bom, porque também me gera a sensação de autoproteção. Isso. Né? Agora, como você falou, se isso começa a impedir, né, a comportamentos durante o dia, né? Não vou em tal lugar, não vou trabalhar porque eu tenho medo de atrasar, né? Tira tudo de do lugar. Exatamente. Aí já é patológico, assim. Com certeza. E doutora, como que a gente diferencia o pânico da ansiedade? A ansiedade pode levar a quadros de pânico, a ansiedade não controlada, não tratada, pode levar a quadros de pânico. A gente diferencia, tem como saber se a pessoa está evoluindo para um pânico, se não. Pois então, o pânico, ele já é ansiedade, só que num nível bem mais elevado. É não controlada mesmo. Exatamente. E o que acontece? Porque a ansiedade, nós temos picos de ansiedade, a gente volta ao normal. Né? Isso é normal. Ser humano, normal. O dia que você for ganhar o bebê, você vai estar ansiosa. Ganhou o neném, já vai estar, né? Aí vai chegar em casa, já está ansiosa para chegar em casa. Então isso é perfeitamente normal. Agora o pânico, o que é o pânico? Já é uma situação de ansiedade onde a pessoa tem total descontrole. Né? A realidade fica distorcida também no pânico? O pânico, o que acontece? No pânico, a pessoa tem muitos sintomas físicos que assustam muito a pessoa. Por exemplo, a pessoa tem taquicardia, ela pensa que ela está tendo um infarto. Né? Tem falta de ar, ela tem sudorese, dá mal-estar, tontura. Né? Então, isso gera um medo tão grande na pessoa que a pessoa acha que está morrendo. É o medo de morrer mesmo. Né? Sem explicação lógica, assim. A pessoa não sabe exatamente por que ela está sentindo. Ela tem os primeiros episódios, aí ela começa a ficar com medo e aí começa a vamos dizer assim, aumentar os sentimentos dela em relação ao pânico. Então, na verdade, vê se eu entendi direito, a mente dela, porque começa na mente, a mente dela vai desencadeando, inclusive, sintomas físicos. Sintomas físicos. E ela tem essa sensação de que ela vai morrer. São sintomas físicos mesmo. De que vai ter mesmo, taquicardia, dispneia, tudo. Tudo, e quando chega o socorro, que chega ao médico, os exames não acusam, né? Então, essa pessoa, ela tem um descrédito diante dela mesma, né? Como que ela tá passando mal, ela vai para uma emergência de um hospital, chega lá, o eletrocardiograma tá normal. Né? Então, chega a ser incoerente para essa pessoa. Então, o pânico, ele é muito sofrido e a pessoa, dificilmente, ela consegue sair do pânico sozinha. Quando há caso de pânico, é caso de intervenção, já com o psiquiatra, medicamentosa, junto com a terapia. A pessoa precisa aprender a lidar com esses novos, com aquilo que ela está sentindo. E, doutora, a cura, falando aí não da ansiedade normal que todos nós sentimos, que é um sentimento normal que está aí no nosso cotidiano, mas já essa ansiedade patológica que interfere na qualidade de vida da pessoa, tem cura para ela? Tudo aquilo que a gente busca, né, de todo o nosso coração, que a gente vai atrás, que a gente vai entender aquilo que a gente está sentindo, tem cura sim, né? Mas vai depender muito do grau da ansiedade, né, e do querer da pessoa. A pessoa também tem que se permitir ao tratamento, né? E um tratamento bem feito. Eu vejo muitas pessoas dizendo que não tiveram cura, mas foram o quê? 2 meses, 3 meses em terapia, foram ao psiquiatra uma vez, não voltaram. Então, o tratamento é um tratamento sério que precisa de Tem começo, meio e fim, Começo, né? meio e fim. Aí a pessoa passa a ter uma vida normal, passa a ter qualidade de vida e passa que tudo isso que ela passou com a ansiedade se torna uma lição, algo para ela que ela possa aprender, né? Mas tem sim. Uma pessoa que, por exemplo, ela faz todo esse tratamento, acompanhamento mesmo, até receber aí a alta do tratamento do psiquiatra, do psicólogo. Depois, no decorrer da vida dela, ela aprende a lidar com essa ansiedade, ela aprende a controlar, para não entrar numa crise novamente.
Aí ela vai aprender, com certeza. A pessoa que passa por uma crise de ansiedade, por uma crise de pânico, por exemplo, ela entendeu os seus próprios limites, né? Então, sempre que ela está chegando próxima desse limite, ela já sabe. Já recua. Né? Já recua, exatamente. Então, é uma pessoa que adquire uma sabedoria muito grande, né? Porque ela já entendeu e sabe aonde ela pode, até onde pode ir sem ajuda, ou até onde ela pode se expor, e aí começa a se prevenir, né? E se resguardar. Tá certo. Para terminar, doutora, para finalizar, faz aí se é que é possível, né? Mas tenta, vou te pôr numa situação difícil agora. Tenta fazer uma listinha aí pra gente de algumas coisas, algumas atitudes que a gente pode ter quando a gente percebe que a nossa ansiedade está ficando um pouquinho descontrolada, coisas que a gente pode fazer mesmo para tentar reverter esse quadro, para não aí desenvolver um comportamento ansioso, algo patológico mesmo. A primeira coisa é ter momentos de parada. Por exemplo, eu vejo pessoas já 8 horas da manhã já estão ansiosas. Então, se eu me percebo nesse momento já ansiosa, o que eu vou fazer? Parar um momentinho, ter um momento a sós comigo mesma, respirar fundo, né? Me desacelerar. Contar até 10. Exatamente. Aí eu me desacelero, volto para o meu eixo, né? Aí sim, eu estou pronta para começar o meu dia. Entender também que algumas pessoas vão se aproximar, né? E se eu não quero, no momento, herdar, vamos dizer, pegar essa ansiedade para mim, me blindar dessas coisas, né? De que forma? Usando meu pensamento de forma positiva, né? Se as pessoas chegarem... Eu tenho uma técnica comigo, né? Até meio-dia eu não gosto de falar nada de coisa ruim, de catástrofe, por exemplo, né? Nada. Jornal com pessimismo, nada. Eu gosto de me abastecer com coisas boas para o resto do meu dia... Os problemas. Exatamente. Então, é importante, a gente tem que entender duas coisas, né? Nós alimentamos o nosso corpo e a gente alimenta também as nossas emoções, né? Então, de que forma eu estou alimentando as minhas emoções? O que eu estou vendo no primeiro momento do meu dia? Porque você já teve aquela sensação que você encontra com a pessoa e você fala, nossa, bom dia, que dia bonito. Aí a pessoa fala, bonito nada, acabei de ver um acidente. Né? Te joga lá embaixo e fala, nossa, volta pra cama. Então, blindar, né? E começar, e sempre passar coisas boas, gerar um hábito de passar coisas boas também para as outras pessoas. Esperança, começar né? seu dia com atividade física, certo. vai fazer uma caminhada, né? Vai se alimentar bem. Tudo isso gera em nós a sensação de conforto, né, de bem-estar. E esse bem-estar vai se propagando para o resto do dia. Tá certo, fica a dica aí para vocês. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui falar de um assunto muito sério e que tem crescido e a gente precisa aí, né, como a senhora mesmo disse, parar, respirar e falar, não vou me tornar uma pessoa assim. É sempre importante a gente fazer uma pergunta, o que eu quero para mim? Né? O que eu vou me permitir? O que eu vou buscar? A partir daí, esse é o primeiro passo. Né? Se eu quero coisas boas, eu vou buscar coisas boas. Né? Se eu quero ouvir só coisa ruim, eu vou me permitir ouvir coisas ruins. Né? Lembrar que todo pensamento, ele torna um sentimento, ele torna um comportamento. Né? Se aquilo que eu abasteço, eu vou preencher e eu vou me comportar. Tá certo, ó. Fica a dica, hein, mulheres? Obrigada, viu, doutora? Ok. Nós vamos para um rápido intervalo. Você que ainda não ligou, ligue, participe conosco. A nossa pergunta hoje, você se considera uma pessoa ansiosa? Sim ou não? Depois de tudo que a gente conversou, você é ansiosa? Você vai estar concorrendo a um presente da Maison Antime e um kit também da Haskell Cosméticos Naturais. Não saia daí, nós já estamos voltando. Você aí de casa que ainda não ligou, pega o telefone e ligue. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você liga no 84010508 e concorre, gente. Hoje vai ser 2 presentes, hein? Você que ligar e for sorteada a um biquíni lindo, que o pessoal vai estar mostrando, olha aí, da Maison Antime, e a um kit de cosméticos da Haskell Cosméticos Naturais. Então não perca tempo, pega aí seu telefone e liga pra cá. E eu estou aqui hoje com a Roberta, que veio trazer, gente, várias dicas pra gente de presentes, né? Chegou o final de ano, né, Roberta? Bom dia. Bom dia, Priscila. Muito bom ter você aqui. Obrigada. E pra dar dicas nessa época do ano, é amigo secreto no trabalho, na família, é presente de Natal. E às vezes a gente fica sem ideia, né? A gente dá sempre a mesma coisa e quer variar um pouquinho, né? Com certeza.
Por que não dar um presente diferente, né? Verdade. Todo mundo dá sempre roupas, perfume. E por que não dar uma lingerie? Eu trouxe aqui variadas lingeries, inclusive uma lingerie da família. Essa eu achei interessante mais. É papai, mamãe, filhinho. E aí tem pro menino, pra menina, pro pai e pra mãe, né? Que joia. E a gente tem outros tipos de lingerie, então a Maison Intimée tentou trazer algo diferente para as mulheres, né? Que é uma casa íntima, que a Maison Intimée é uma casa íntima, que tem variados tipos de lingerie, né? Tem corpetes, lingerie, e eu fiz um ambiente também de biquíni, que a gente tentou trazer exclusividades para então isso é Goiânia. bom a gente falar. As peças, então, da Maison Intimée são exclusivas. A pessoa não acha em nenhum outro lugar em Goiânia. Inclusive essa linha de pijamas você só encontra na nossa loja. Só na Maison Intimée. E esses biquínis também a gente trouxe, é uma marca de São Paulo, e a gente trouxe também exclusivo para Goiânia. A pessoa vai pra praia e... Não vai ter risco de encontrar outra pessoa com biquíni igual, né? Então vai ficar diferente. A gente tem pra criança, não só pra mãe, né? Então a gente tem pra criança e pra mãe também um estilo igual. Vamos supor, esse maiô aqui, ó. Ele fica lindo, ele veste super bem. E se a mãe quiser ir lá para olhar e comprar para a filha, tem biquínis também. Ótimo. Tem biquínis variados. Verão tá aí, né, gente? Todo mundo agora, nessa época do ano, viaja pra praia, vai pra clubes, né? Caldas Novas. Quem não consegue ir pra praia, vai pra Caldas. E realmente são peças, assim, diferenciadas, né? A qualidade é outra. Eu trouxe uma marca, inclusive, americana, que ela chama Leg Avenue, que a gente tem fantasias quanto para a filha, olha só, para a filha e para a mãe. Olha que joia. São fantasias lindas e a gente tem várias festas temáticas, né? Goiânia tem festa fantasia muito, né? Então, se a pessoa quiser procurar também, são exclusivas, a pessoa não vai encontrar em outro lugar. Eu tenho meias diferentes também para o inverno, a pessoa quer colocar um vestido e colocar uma meia diferente, que ela tem mais trabalhada. Que são essas meias aqui, Priscila, que são super diferentes. A gente tem detalhe aqui, ó, pega aqui pertinho. Aqui eu trouxe duas, né? Mas na loja a gente tem 100 opções de meias diferentes. Dá pra brincar então, lá bastante na Maison Intimée você consegue encontrar... Agora, Roberta, dá uma dica aqui para as nossas telespectadoras. Quando a gente vai dar um presente, a gente quer dar realmente e agradar, né? Não é? Lógico, a gente não compra um presente para quem a gente ama assim, se não gostar, vem em troca, qualquer coisa tá bom. A gente quer agradar. Então você tem que olhar o perfil da pessoa, o grau de intimidade, dependendo, você dá uma coisa mais íntima, dependendo não. Tudo isso conta na hora de escolher o presente. Não, claro que conta. Quando você tem mais intimidade, tem como você ousar mais, né? Quando você não tem tanta intimidade, então é mais difícil você usar. Então, na Maison Intimée, você encontra opções para tudo. Para essa pessoa que você tem mais intimidade e para a pessoa que você não tem tanta intimidade. Então, lá você consegue achar o presente para uma amiga que não é uma conhecida, né? E para uma amiga mais íntima. Um amigo secreto, às vezes você fica assim, não tem tanta liberdade com a pessoa, né? O amigo secreto eu acho interessante que até vai abrindo um pouquinho espaço para você ficar mais amiga da pessoa, né? E lá você tem opções para tudo. Para a pessoa mais íntima e para a pessoa que não é tão íntima de você. Excelente, gente. E, ó, final de ano chegando, a lista de presentes é enorme. Né? Porque Natal você tem aqueles que você não deixa de dar, que são os filhos, marido, né? Os pais, irmãos, tem os amigos secretos, né? Na família, no trabalho. E o que você trouxe, assim, fora os pijamas? Essa é uma ideia muito boa, né? Fica todo mundo de casa igual, tem pro papai, pra mamãe. Agora tem opções variadas na Maison Intimée. Tem opções variadas. Quem for lá consegue completar a lista ela lá. tem um pijama de dia a dia, que eu acho que para pessoa que você não é tão íntima, tem como Convém mais, Convém mais. Verdade. E tem o mais sensual,
que para a pessoa que você tem mais intimidade, você sabe... Se o maridão quiser ir lá comprar para a esposa, né? Com certeza. E na Maison Intimé a gente fez um espaço que até para amigo secreto é interessante. Você que não tem um lugar para fazer o amigo secreto, a gente fez um espaço lá para a pessoa fazer amigo secreto, que despedida joia. de solteiro, chá de lingerie, chá bar, aniversários. Então a gente tem um espaço super interessante. Então venham conhecer, né? E que a gente pode estar fazendo o seu evento lá no nosso espaço, lá no nosso espaço mesmo. Então, pra gente terminar, fala pra gente o endereço, onde que o pessoal aí de Goiânia encontra a Maison Intimé. É na rua 1134, número 73, setor Marista. O telefone é 3087-9200. Tá certo, você é convidada aí para estar lá conferindo as novidades. Final de ano agora, então, tem muita novidade, né? Tem muita novidade. Cada semana vai chegando mais novidades diferentes. Tá certo. Tá. Roberta, obrigada, Eu que agradeço, por ter Priscila. vindo, trazer dessas coisas lindas. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo. E qualquer coisa eu estou à disposição para estar aqui com vocês novamente. E, Roberta, lá na loja o pessoal encontra essa assessoria também, né? O que dá para quem tem mais intimidade, para quem não tem. Com certeza. Essas dicas o pessoal dá para quem for lá tiver um pouco inseguro no presente. Com certeza. A gente está lá à disposição para todo mundo. Ótimo. Tá, então, ó, você não perca tempo, viu? Vá até a Maison Intimé, aproveita, fecha sua lista de presentes de final de ano lá. Eu vou deixar vocês agora com a nossa receita do dia, gente. Muito delicioso, dá tempo de você fazer aí pro seu almoço, hein? Frango recheado ao molho de maracujá. Confere aí. Bom dia, Bispa Priscila. Bom dia, pessoal de casa. Hoje eu vou preparar uma receita que é um frango envolto com bacon, recheado com pasta de ricota, tomate seco, mostarda e molhinho de maracujá. Para essa receita vamos precisar de uma coxa de frango desossada, 200 gramas de bacon fatiado, 100 gramas de ricota, uma gema, 10 gramas de mostarda, 5 folhas de sálvia, 50 gramas de tomate seco, 3 colheres de azeite. Para o molho, 50 ml de vinho branco seco, 80 ml de caldo de frango, 80 ml de suco de maracujá, 80 gramas de creme de leite e mostarda em grãos. Primeiro passo, preparar o recheio. Para o recheio, ricota, tomate seco, não precisa cortar inteiros assim mesmo, mostarda, gema de ovo, folhinhas de sálvia, azeite, sal, pimenta do reino. Muito simples, misturar todos os ingredientes até obter uma textura pastosa, consistente. Acho que eu tinha que limpar isso aqui, minha doma tá suja, né? Vou passar um pano úmido. Ok, o recheio está pronto. Próximo passo, rechear o frango. Nós vamos precisar de papel alumínio, fiozinhos de azeite no papel, sal grosso. Vamos organizar o bacon. Bacon fatiado dessa forma. Bacon fatiado finamente, não pode ser muito grosso. Ótimo. Tempero
tempero do frango básico, porque ele tem um recheio já bastante condimentado. Então, um pouquinho de azeite, sal, pimenta. A parte externa eu nem vou temperar porque ele vai ser envolto pelo bacon. Então vai ficar já bem suculenta e já com um pouco de sal. Recheio no meio, sem excessos. Eu vou simplesmente fechar o frango, a coxa, assim. O frango tem que estar com pele, porque a pele ajuda a proteger o recheio, envolver toda a peça. Coloco aqui em cima do bacon e vou fechar. Ótimo. Agora eu vou envolver todo o frango com papel alumínio, deixando bem compacto, apertado, embutido. Cozimento pochê, 20 minutos em água fervendo lentamente, uma pré-fervura. Ok, depois de 20 minutos nosso frango está pronto. 20 a 25 minutos no máximo, senão o frango fica seco. Ok, vamos lá, desembrulhá-lo. E aqui está nosso frango, ok? Bom, próximo passo, vou colocá-lo na frigideira para dar uma leve dourada. E também esse passo é importante para a gente finalizar o nosso molho, um molhinho rápido, feito em 2 minutinhos. Ok, mais ou menos 3 minutos, tempo suficiente para dourar levemente o bacon. Vinho branco. Suco de maracujá. Caldo de legumes. Creme de leite. Vou deixar ele reduzir 2 minutinhos e vai estar pronto. Sal e pimenta. Semente de mostarda. Bom, enquanto o molho fica pronto, eu já vou cortando o frango para a nossa apresentação. Bom, vocês podem servir o frango fatiado ou até inteiro, daquele jeito. Eu prefiro fatiar para mostrar a parte interna do recheio, a coloração do recheio. Agora, finalizar com o molho. E algumas sementes de mostarda.
azeite. Bom, pessoal, esse é o frango pochê com recheio de ricota, tomate seco, envolto com bacon e molho de maracujá. Receita simples, com método simples, muito saborosa. Espero que vocês tenham gostado. Sabe aquelas olheiras terríveis que insistem em marcar presença? É só a gente ficar preocupado demais, dormir mal à noite e elas estão ali, né? E às vezes é tão difícil a gente dar uma disfarçada. Se você passa por esse problema, confira agora as dicas do Ser Mulher para você dar uma minimizada nas olheiras. As olheiras são um mal que muitas mulheres têm. As causas são várias. Elas podem estar associadas à genética, à etnia e até mesmo ao avanço da idade. Além desses fatores, as olheiras podem ser agravadas com noites mal dormidas, cigarro, excesso de bebidas alcoólicas e também com o período menstrual. Como a pele nessa região se torna mais fina, um acúmulo de melanina ou de vasinhos acaba ficando mais evidente. E se a sua olheira estiver extremamente escura, o recomendável é procurar um médico dermatologista e seguir um tratamento. Porém, existem muitas opções eficazes para eliminá-las. Além de um bom corretivo como um aliado, que seria uma forma de ocultá-las, existem medidas que podem preveni-las e também combatê-las. Veja agora algumas soluções para as olheiras que podem amenizá-las. Usar fatias de batatas geladas nos olhos, pois elas possuem propriedade de clareamento da pele e o frio ajuda a fechar os vasos que dão essa aparência escura. O pepino também pode ser usado na pele. E uma dica que não era conhecida é usar 2 colheres de metal frio na região dos olhos por alguns segundos. Esta técnica é muito efetiva e tira a aparência de cansaço, mas precisa ter cuidado para a colher não estar fria demais, o que pode desidratar a pele. Para evitar isso, passe um creme para os olhos antes de usá-las. Para evitar as olheiras de forma eficaz, você pode adotar alguns hábitos. Pisque mais. Aplique hidratantes diariamente. E para a área dos olhos, remover a maquiagem é uma regra essencial. Outras medidas que podem ser adotadas para eliminar ou amenizar as olheiras é o uso do protetor solar, dormir bem e controlar a retenção de líquido. Essas medidas são fundamentais para evitar olheiras e bolsas ao redor dos olhos. Existem alternativas mais caras e extremas, especialmente para as olheiras mais profundas, que são os tratamentos a laser, que devem ser indicados por um dermatologista. E com todos esses cuidados, certamente as temidas olheiras podem ser eliminadas ou amenizadas. E o resultado será uma aparência mais descansada e muito mais bonita. Voltando aí, ficam as dicas para você dar aí uma minimizada nas olheiras, melhorar o seu visual. E você que ainda não ligou, ligue e responde a nossa pergunta de hoje. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você vai estar concorrendo a um presente especial da Maison Intimé e um kit da Haskell Cosméticos Naturais. Então corre, pega o telefone que ainda dá tempo, hein? 8401-0508. Vamos nos exercitar bastante agora no nosso quadro Pro Corpo. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Bita. Tudo ótimo. Animada aí pra gente fazer muito exercício hoje. Animada. Hoje nós vamos fazer aqui um exercício para aquela tensão no pescoço comum de todos os dias. Todo mundo tem, né? No final do dia, depois de um dia intenso de trabalho,
Parece que a gente só tem pescoço no corpo, não é mais nada. E aquela dor que não cessa. Então nós vamos dar umas dicas para minimizar, para você passar o dia bem sem acumular tensão aqui. Então vamos lá, vai ficar em pé mesmo? Vamos ficar em pé mesmo, então, mas você pode ficar sentada também. É importante que na hora que você acordar, você dá aquela alongada nos braços, assim, sentindo todas as suas costas alongar. Puxa o pescoço, aquele alongamento básico que todo mundo conhece, mas que faz uma diferença enorme no dia a dia. Por outro lado, lá na frente, puxa, sente a sua musculatura alongar. Roda o pescoço, gira, gira, gira. E escolha 3 pontos na região do seu pescoço, onde acumula mais tensão e pressione e faça movimentos circulares. Faça movimentos circulares. Não pressione para sentir dor, é só uma sensação de alívio. Faça isso antes de ir trabalhar, quando acordar. No meio do dia, faça novamente, alongue o braço, alongue o outro, puxa assim, respira fundo e faça de novo aqui na região de trapézio. É uma região muito comum de tensão, às vezes no trânsito, às vezes no trabalho, às vezes a correria do dia a dia, nós acumulamos muita tensão nessa região aqui. Então, escolha novamente 3 pontos e faça, pressione um pouco. E faça. Se você sentir que tá muito tenso, que tá muito assim, aquela sensação assim de rigidez mesmo, roda assim, ó. Aí você fala assim, ai, mas eu não consigo rodar mais, vai. Faz 3 vezes, roda, sinta, sinta. Também nós temos aquela dor parecida como torcicólogo, aquela que a gente não consegue nem mexer o pescoço. É importante que você faça um alongamento muito extremo. Alonga até no seu máximo. Sentiu dor, parou. Conta até 30 e faça novamente esses alongamentos. Para dormir, é importante que você coloque um travesseiro na altura do seu pescoço, sem que a sua cabeça fique muito para baixo, nem muito elevada. Um travesseiro que você consiga realmente sentir confortável, tá? Deita na lateral, coloca um travesseiro entre as pernas e tenha uma excelente noite de sono. Não é, Bispa? Uma noite de sono é tudo que o ser humano precisa para poder, né, relaxar, acordar no outro dia. Agora, Carol, uma outra coisa que às vezes a gente não fica tão atento. A altura do travesseiro também interfere bastante, né? Interfere, a qualidade do colchão interfere, mas o mais importante para essa dor no pescoço é a altura do travesseiro. Ele tem que ficar exatamente nesse ângulo do pescoço com o ombro. Não pode ser nem muito baixo, porque senão você Isso fica a pessoa assim, que dorme de lado, né? A pessoa que dorme de lado. Se bem que a postura na lateral é a melhor postura, a melhor, só né? que igual, tem aquelas, assim como eu, enquanto a barriga deixa, que a gente gosta de dormir de barriga pra baixo. Como que faz? De barriga pra baixo. Então, e abraçar o travesseiro, literalmente. O mais importante, o único cuidado que a gente tem que ter é de não colocar o braço por baixo. Levantar demais e a cabeça ficar mais alta. Porque nós pode desenvolver uma síndrome, né, de tensão extrema aqui, né? Você vai desenvolver aqui e vai ficar bem rígido essa região sua, né? Tem horas, gente, eu não sei, às vezes você de casa sente isso, tem hora que aqui dói tanto que chega queima. A gente sente o trapézio ali queimando, é tensão. É tensão muscular. Você pode abraçar aqui, ó, as escápulas e pressionar. Levar ela lá pra frente. Aí estica os braços lá, gira os ombros. Você vai ver assim, que o alívio é na hora, o alívio é na hora. Banho quente, água quente também dá uma aliviada? Dá uma aliviada, mas essa de quente e frio é muito relativo de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa reage muito mais numa água morna do que num gelo. Mas também pode acontecer dessa pessoa relaxar mais com gelo do que com água morna. Então a pessoa vai morna. Descobrir aí o que é ter uma chuveirada fria ou uma chuveirada quente. Com certeza, com certeza. Ela vai ter que ir testando assim. Tá certo, Carol, obrigada. Obrigada por essas a você. dicas. Ó, depois dessa, gente, nada de ficar estressado, hein? Não, de ficar todo cheio de dor, hein? Tem que alongar, tem que aliviar aí a tensão do dia a dia. E antes do nosso sorteio, daqui a pouco nós vamos fazer o nosso sorteio, eu quero deixar um recadinho pra você, uma mensagem pra você.
Lembra? Eu gosto muito daquela história que tem na Bíblia, a primeira multiplicação que Jesus fez, a multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia conta que tinha uma multidão ali ouvindo Jesus falar, ouvindo as mensagens de Jesus, vendo Jesus curar as pessoas, né, realizar ali milagres. E chegou num momento, os discípulos falaram, né, para ele, olha, despede a multidão, manda as pessoas embora, porque elas precisam procurar comida, a gente está muito longe da cidade, até eles voltarem para comerem e tal. E Jesus vira e fala, não, dê vocês a eles de comer. Eles falaram, mas nós não temos nada. Mas tinha um menino que saiu de casa prevenido, foi ouvir Jesus falar e levou consigo lá 5 pães e 2 peixinhos, né? E a palavra de Deus diz que ele entrega aquilo para os discípulos de Jesus. Os discípulos trazem até Jesus. E o que Jesus faz? Jesus agradece e faz o milagre da multiplicação. Aqueles 5 pães e 2 peixes alimentou ali uma multidão de homens, mulheres e crianças. E o que a gente aprende com isso? Às vezes nós temos algo nas nossas mãos que é muito pouco. Ou às vezes até, não é nem que é pouco, é suficiente pra gente. Mas Deus quer pegar aquilo que está nas nossas mãos e multiplicar, abençoar não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece muitas vezes, colega, conhecido, desconhecido, amigo chegado. Deus muitas vezes quer pegar aquilo que está na sua mão, que pode ser pouco para você, pode ser o suficiente para você, mas Ele quer pegar isso e potencializar, Ele quer multiplicar para te abençoar, para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Então, ao invés, meu irmão e minha irmã, de você reter aquilo que você tem, de você às vezes ficar com medo, ficar inseguro, entrega nas mãos do Senhor. O pouco na mão de Deus é mais do que suficiente. Alimentou uma multidão de homens, mulheres e crianças. Pegue o pouquinho que você tem, que muitas vezes você alcançou com um esforço mesmo, suou a camisa para alcançar aquilo. E quando a gente soa a camisa para alcançar alguma coisa, a gente cria aquele até amor, né? Aquela coisa, nossa, eu conquistei, eu consegui. Pega isso, não fica retendo para você não. Não cria amor demais aquilo não. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele vai multiplicar e vai te abençoar, vai suprir, como diz na palavra de Deus, todas as suas necessidades, na vida financeira, na vida sentimental, emocional, nos seus relacionamentos, na sua profissão. Deus vai suprir e vai te fazer superabundar, tá bom? Fica a dica aí pra você, não retém aquilo que Deus te deu, aquilo que está nas suas mãos. Entrega pra Ele, porque na mão dele, ó, multiplica rapidão. Vamos pro nosso sorteio então, você que ligou, que participou. O pessoal deixou aqui pra mim a porcentagem, gente, 57% das pessoas que ligaram se consideram ansiosas. Ai, 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 vamos controlar aí essa ansiedade para que ela não interfira aí no seu cotidiano, na sua qualidade de vida. Vamos pro nosso sorteio então. Você que ligou, participou, olha lá. É um telefone celular, o pessoal tá tendo sorte aqui, viu? 9250, final 86. 9250, final 86. Você ganhou os 2, olha que coisa boa. Uma ligação e 2 brindes. Você ganhou o biquíni da Maison Intimé e também ganhou o kit de cosméticos naturais da Haskell. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Sábado que vem eu estou aqui de volta com mais Ser Mulher pra você.